Nessa semana que passou, eu fiz um post no meu Instagram em que eu recebi uma mensagem de uma pessoa no WhatsApp, obviamente. A ideia aqui não é expor absolutamente ninguém, mas ele veio gerando alguma controvérsia em cima daquilo que foi postado, dizendo que era fake news. Resumo, eu quero aqui trazer os pontos econômicos à discussão, contrariando ou gerando novos dados e interpretações em cima daquilo que foi chamado de fake news. A ideia aqui não tem absolutamente nada a não ser gerar um debate saudável, trazer novos números à tona e interpretações de um mesmo fato. Interpretações estas que não cabem trazer relatividade em cima de números. Os números são como são, a verdade é como ela é e a economia está caminhando para uma situação completamente complicada. Não preciso eu apenas dizer aqui. Todos os economistas, todas as pessoas que participam do mercado, pessoas inclusive do jornalismo, que são muitas vezes assistente de palco do governo atual, resolveram mostrar a verdade com aquilo que é falado há muito tempo. A economia está se deteriorando de forma acelerada, os números fiscais brasileiros são extremamente preocupantes e não há a menor preocupação em cuidar dos gastos para reverter essa tendência em direção à situação caótica fiscal que o Brasil está caminhando. Vamos trazer aqui então essa interpretação desses números, mostrando a mensagem, obviamente ocultando quem me mandou e o seu número, mas sim trazer o conteúdo. Lembre-se, a ideia é simplesmente mostrar a verdade em cima de uma interpretação econômica, de um estudo econômico, e não trazer qualquer viés do lado A ou lado B. Para começar, fiz essa postagem, como eu mencionei, que está disponível no meu Instagram, em que é Bruno_Musa, para quem não me segue, está lá. Lá eu faço muito mais postagens, digamos, pontuais, mais rápidas, e aqui a gente faz análises mais aprofundadas no YouTube. Pois bem, eu simplesmente coloquei a imagem que foi divulgada do Armínio Fraga na entrevista que ele deu à revista Veja, em que ele fala, abre aspas, Lula caminha para tornar o governo uma gestão Dilma, diz Armínio Fraga. E por que eu achei importante fazer essa postagem? Ora, o Armínio Fraga, ele é sócio de uma das gestoras mais importantes do Brasil, a Gávea, foi um economista que participou da estruturação e elaboração do Plano Real, que foi, obviamente, um dos pilares de estabilidade macroeconômica do Brasil, lá na metade dos anos 90 adiante. Portanto, ele tem um papel fundamental e importante junto a outros economistas nessa estabilidade ou mínima estabilidade monetária que o Brasil passou a ter a partir daquele plano macroeconômico, fundamentado pelo tripé macroeconômico logo adiante, mas que trouxe o Brasil a um país de uma inflação minimamente controlada. Claro, o real já perdeu mais de 90% do seu valor de face, ou seja, já desvalorizou 90% desde 1º de julho de 1994 até hoje, e isso é inflação na veia, moeda perdendo valor, mas, de qualquer maneira, trouxe muito mais estabilidade ao que era o Brasil nos anos 80 e nos anos 90, e sem dúvida é um divisor de águas super positivo para a economia brasileira. Pois bem, o Armínio Fraga, com todo o seu conhecimento, com o brilhantismo econômico que ele tem, que eu sempre o admirei, sempre, e repito, continuo admirando por toda a trajetória dele, até que esses economistas passaram a defender o Lula. O Armínio Fraga fez, inclusive, uma matéria na Folha de São Paulo antes das eleições, falando que tinha sonhado que o Lula seria responsável, tinha comunicado a ele, algo assim nessa matéria, que o havia comunicado que ele seria responsável e, portanto, ele estava confortável em apoiar o Lula, mesmo após todos os escândalos de corrupção que foram descobertos aqui no Brasil. Pois bem, depois disso, ele continuou apoiando, até que na semana passada ele veio a público e falou que estava preocupado com o caminho que o Brasil está tomando, mas que ele ainda não se arrependia do seu voto. E aí, logo depois, essa revista na Veja, em que novamente eu mostro aqui o meu post, em que ele falou abertamente, e abro aspas, para Armínio Fraga. Lula caminha para tornar o governo uma gestão Dilma. Vamos lembrar que a gestão Dilma foi a que trouxe o Brasil para a crise mais importante na sua história recente. O PIB caiu 7%
em 2 anos e a gente viu todos aqueles nova matriz econômica fundamentada por Guido Mantega, que o Lula quer colocar dentro de empresas, tentou na Vale, empresa privada, tentou na Petro até o momento e ainda não conseguiu emplacá-lo. Pois bem, esse mesmo Guido Mantega com a Dilma Rousseff levou o Brasil a uma das piores crises, se não a pior crise econômica que o Brasil tem na história recente. E Hermínio Fraga, novamente, um economista brilhante, que eu não consigo entender o seu posicionamento nem de tantos outros seus pares, inclusive eu sou amigo de pessoas próximas a ele que realmente fala que não consegue entender como economistas e cabeças tão brilhantes conseguem apoiar tamanha desfaçatez no Brasil, que é a figura de Luiz Inácio Lula da Silva, todos os seus asseclas em volta. Como que eles conseguem imaginar que Lula, em algum momento da sua vida, seria responsável, quando ele, a vida inteira, mostrou ser corrupto, irresponsável, populista e mentiroso? Nesse mesmo post, eu escrevi o seguinte: o Brasil voltou. Insegurança jurídica, esquerda corrupta de volta no poder. A bolsa caindo, juros e dólar subindo, aqui eu me refiro aos juros futuro, em que já tivemos a oportunidade de analisar nesse canal um vídeo na semana passada falando sobre os fundamentos econômicos depois da mudança da regra fiscal brasileira, portanto, juros futuro em alta, assim como o dólar e o real desvalorizando, a inflação na ponta, lá no consumidor final, matando principalmente aos mais pobres, matando aqui, obviamente, pejorativo. Hoje em dia é importante explicar o sentido literal da coisa, que está consumindo grande parte da renda dos mais pobres e, portanto, o populismo mentiroso do Lula e o projeto de poder está de volta. Lula é mais parecido a Dilma do que Lula do seu primeiro mandato. E aqui eu faço a minha ressalva. Não é que é mais parecido. Aqui ele colocou as garras de quem ele verdadeiramente é, porque lá ele ainda queria enganar o mercado, enganar ao mundo com seus discursos mais mansinhos do Lula, paz e amor, que nunca existiu dentro dele de forma genuína. E termino meu post escrevendo: reeleição de Lula, a cobrança chega. Viva o caos brasileiro que nós nos encontramos. Pois bem, esse foi o post que está disponível lá no meu feed para quem quiser analisar junto com a legenda que eu coloquei. E a partir daí eu recebi uma mensagem no WhatsApp que eu vou compartilhar com vocês aqui. E, obviamente, como eu falei, estou tirando o número daquela pessoa que me enviou, que, por sinal, eu não o conhecia. Inclusive, perguntei como ele tinha conseguido o meu telefone. Não foi respondido. Mas, enfim, de qualquer maneira, essa é a mensagem que eu só quero aqui me ater aos pontos econômicos. Começa da seguinte forma: informação falsa detectada ou tendenciosa. Houve melhora na segurança jurídica do Brasil. Enfim, continuamos. Risco Brasil teve a maior alta em 2019, pandemia 2020. Houve queda histórica. Segundo a Fitch, uma agência de classificação de risco, elevou a nota de crédito do Brasil, que passou de BB- para BB, pela melhora do ambiente econômico. Vamos ver. Os maiores casos de corrupção nos últimos anos foram no período da pandemia por parte do governo Bolsonaro e governos estaduais. Ao menos 2 governadores e mais de 20 prefeitos bolsonaristas viraram réu por corrupção, 18 só em Santa Catarina. Juros têm caído, taxa Selic de 13 em 2022 para 10 em 2024. Inflação em 12 meses de 5,8 em 2022 para 3,9% em março de 2024, queda histórica. A inflação que prejudicou o pobre comprar comida foi com o Bolsonaro, com 10% de inflação, aumentando a pobreza no seu governo, antes de 22% em 2015 para 24% em 2019 e entregou com 31% em 2022. 2024, Lula coloca o Brasil na 8ª economia do mundo. Pelo visto, a informação pessimista proposital da sua bolha é bem diferente. E colocou os dados, foram tirados do IPEA, do IBGE, do Banco Central, da Fitch, da FGV e do FMI. Pois bem, aqui eu quero, então, trazer fontes, essas mesmas fontes citadas aqui, alguns pontos importantes. Vamos começar, então, pela parte da corrupção, em que eu trarei algumas matérias importantes para deixar mais claro o que eu quero dizer com esses pontos econômicos. Segundo uma matéria da Veja, lá de 4 de abril de 2022, Veja, que se tornou também um assistente de palco do governo atual, a conta da corrupção, 25 bilhões já retornaram aos cofres públicos. Reitero aqui, desviados durante o governo petistas, por delação premiada em que os empresários assumiram
a responsabilidade no roubo e, portanto, devolveram parte desse dinheiro. Pois bem, seguimos aqui com um novo dado importante. O preço da corrupção no Brasil saiu, inclusive, no site da Jus Brasil. Vamos nos atentarmos a um ponto importante. Essa matéria é de 12 anos atrás, 2012. Não havíamos entrado sequer no governo mais caótico, a segunda parte do governo da Dilma ali. Pois bem, nessa mesma matéria, está escrito que, segundo um estudo da Fiesp e também do Departamento de Competitividade e Tecnologia, Demontec, eles chegaram à conclusão que o valor da corrupção no Brasil chega a 69 bilhões de reais por ano. Reitero aqui, não havia sequer descoberto aqui a proporção dos roubos que foram descobertos pela Lava Jato. Tínhamos passado pelo mensalão, não havíamos tirado ainda todo aquele cobertor que cobria a parte bilionária dos escândalos petistas. De novo, descoberto na Operação Lava Jato. Se olharmos na métrica em cima do PIB, segundo dados de 2008, a pesquisa aponta que o custo médio anual da corrupção representa entre 1,38% a 2,3% do PIB. Isso em 2008, sem destapar toda aquela corrupção que tínhamos descoberto ao longo da Operação Lava Jato. Entre 180 países, o Brasil está na 75ª posição. A gente vai olhar como isso já piorou com dados atualizados da Transparência Internacional. Veja aqui que coisa importante. Na educação, o número de matriculados na rede pública do ensino fundamental saltaria de 34 para 51 milhões de alunos, um aumento de 47%. Na saúde, os hospitais públicos do SUS, a quantidade de leitos para internação, que hoje é de 367 mil, há 12 anos atrás, poderia crescer 89% com esse dinheiro do custo do PIB por volta de 69 bilhões de reais há 12 anos atrás. O número de moradias populares cresceria consideravelmente. A perspectiva do PAC, que o PAC 1 e o PAC 2 foi um dos pivôs da corrupção brasileira e está de volta o PAC 3, seria atender as famílias e sem a corrupção conseguiria atender muito mais família. Ou seja, o que a gente vê são impactos importantes na infraestrutura, no saneamento, na educação, na saúde, que com esses 69 bilhões calculados por ele há 12 anos atrás, o Brasil seria muito melhor atendido. Vamos fazer aqui um adendo. Estamos falando apenas de número, valor nominal em dinheiro. Não dá para calcular qual é o custo quando grande parte da população ficou sem acesso a saneamento, a energia, a educação, a saúde, por conta dos roubos petistas e da ineficiência estatal. Quantas dessas crianças chegaram ao mercado de trabalho completamente desinformadas, completamente despreparadas para atender as demandas do mercado e, portanto, continuam à margem da sociedade? Culpa desses desvios bilionários que não entregam um serviço eficiente à população. Portanto, o custo da corrupção é infinitamente maior do que aquele divulgado simplesmente por um número, como 69 bi há 12 anos atrás. É incalculável quanto dessa população que não consegue atender as demandas de mercado, portanto, ficam à margem da sociedade, ganhando salários baixos com baixíssima produtividade, o que leva o Brasil a ter uma produtividade estagnada há 35 anos. Portanto, esse cálculo é muito maior. Mas eles deixam claro que nessa métrica é simplesmente o estudo de um número. E esse número tem a ver com os desvios bilionários que foram descobertos ao longo dos anos, sem contar as pessoas que deixam de ser preparadas ao longo dos anos. Pois bem, seguindo aqui mais dados, então, para contrabalancearmos aquilo que me foi enviado no WhatsApp, segundo o Índice de Percepção de Corrupção do ano de 2023, nós vemos que o Brasil tem 36 pontos. O que significa isso? Quanto mais próximo de zero, mais corrupto. Quanto mais próximo de 100, menos corrupto. A Dinamarca está em primeiro, com 90 pontos. O Brasil vai lá para baixo, com 36 pontos, como a gente falou, na posição exata de 104, de um total de 180 países. De 180, nós estamos na posição 104. Isso com 36 pontos, e a Dinamarca liderando com 90 pontos, a Finlândia com 87, a Nova Zelândia com 85. Portanto, nos assemelhamos a países como Marrocos, Mauritânia, Cazaquistão, Mongólia, Etiópia e assim sucessivamente. Angola, Argélia, enfim, países muito mais parecidos ao Brasil, que
que são, obviamente, países subdesenvolvidos e pobres, do que aqueles países que lideram essa lista, que, portanto, são menos corruptos. Ao olharmos também uma matéria ainda sobre corrupção que saiu no Poder 360, o Brasil perde 10 posições em ranking de percepção da corrupção e está na posição número 104, como eu acabei de mostrar para vocês. Portanto, isso foi noticiado também pelo Poder 360, numa matéria de 30 de janeiro de 2024, ano agora que nós estamos. Ou seja, mostra que a mesma lista que a gente acabou de mostrar e como o Brasil vem caindo ao longo do tempo. Lembra que quanto mais baixo, mais corrupto, mais a percepção de corrupção no país, tá? Mais um dado, então, é que ele mencionou. Agora vamos entrar no quesito inflação, em que essa pessoa me mandou mensagem. Pois bem, realmente, a inflação, ela é um dado. O IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo, é um dado que ele é uma métrica com a cesta básica de consumos de um tipo de família brasileira. Para resumir claramente aqui. Cada componente, cada subitem dentro da inflação tem um peso ponderado. Transporte representa por volta de 20%, que tem a ver com combustíveis. Depois você tem alimentação fora de casa, alimentação dentro de casa. Você tem vestuário, educação, uma série de quesitos, cada um com peso ponderado. Portanto, se você ganha e gasta tudo em transporte ou alimentação, a tua inflação será muito maior do que aquele IPCA divulgado, porque você consome, dentro da cesta de alimentação, produtos em que o preço subiu muito ou subiu pouco, só que o IPCA é uma média de todos esses itens e subitens através de um peso em que o IBGE atribui para cada um desses itens e subitens um peso para te divulgar o IPCA, o Índice de Preço ao Consumidor Amplo. Portanto, digamos que a beterraba tenha subido muito. Ela está dentro do quesito alimentação. Se a beterraba sobe muito, ela vai ter, junto com outros alimentos, dentro da alimentação, um peso específico e, portanto, ao longo dessa métrica total é divulgado o IPCA. Se você é uma pessoa que só consome beterraba e a beterraba explodiu, a tua inflação é muito mais alta. Se você só consome beterraba e o preço da beterraba caiu, você pode ter uma deflação. Claro que isso é hipoteticamente, porque ninguém pode só consumir numa cesta de consumo uma beterraba. Mas o que eu quero dizer é explicar como funciona essa metodologia. Portanto, o IPCA divulgado no Brasil, que é aquela inflação oficial, que está já abaixo de 4%, segundo a última leitura do IPCA, mais especificamente 3,93% o IPCA anualizado dado. Portanto, a inflação, sim, IPCA, a métrica, a metodologia como é anunciada, abaixo de 4%. Perfeito. Só que ninguém consome a cesta média exatamente naquele peso e naquela métrica de análise. Portanto, o IPCA, ele é uma base, mas ele nunca reflete 100% da realidade de cada família. E aí que a gente começa a entrar nesses detalhes. Ao vermos que a inflação no mundo explodiu porque você teve uma guerra e você teve governos totalitários mandando todo mundo ficar em casa sem que pudesse se movimentar, acabando ou diminuindo a oferta de produtos numa economia, injetando dinheiro na mão das pessoas e na economia, portanto aumentando o poder de compra, você diminui a oferta de produtos e aumenta o poder de compra, aumenta a demanda dessas pessoas, os preços explodem. Os preços explodiram no mundo todo e o Brasil, em 2022, passou a ter, o que raramente acontecia, inflação abaixo de países desenvolvidos como Estados Unidos e a Comunidade Econômica Europeia. Fazia muito tempo que isso não acontecia. Por quê? Porque o Banco Central Brasileiro foi o primeiro a subir as taxas de juros, prevendo que a inflação explodiria, como a gente falava amplamente aqui nesse canal, que não demandaria nenhum tipo de genialidade, apenas a verdade. Coisa que burocratas não gostam de falar. Então, na pandemia, os preços explodiram e o Brasil foi um dos países na liderança a controlar essa inflação, a trazer essa inflação para um patamar mais aceitável. Estados Unidos, Inglaterra, todos ultrapassaram 10% de inflação e tiveram a maior alta dos preços dos últimos 40 anos. E o Brasil foi o primeiro a subir as suas taxas de juros, portanto, quando esse resultado, essa consequência da alta de juros chega, que é esfriar a economia, a demanda, porque encarece o crédito, basicamente os preços começaram a cair e a vida voltou ao normal, ampliando a oferta de produtos ou mais próximo da normalidade. Portanto, o que a gente vê, então, já em matérias de 2024, como eu vou mostrar aqui para vocês, é que o preço do alimento já sobe mais do que o dobro da inflação, como eu expliquei nessa cesta do IPCA. Em janeiro e fevereiro, o custo de comida na casa subiu 2,95 contra 1,25 do IPCA.
O El Niño afetou a colheita, feijão, arroz, batata e cenoura tem alta superior a 10% em 2024. Isso, obviamente, é uma inflação que afeta diretamente a classe mais pobre. Vamos então pegar mais um gráfico importante aqui, analisando dois índices de inflação. Eu estou num site aqui que pegou os dados oficiais do Banco Central, como o meu seguidor aqui mandou, e eles analisaram tanto o IGPM, Índice Geral de Preços ao Mercado, quanto o IPCA. A linha vermelha é o IGPM, que chegou a quase 40% no auge da pandemia, e o IPCA, o Índice de Preço ao Consumidor Amplo. Por que é que o IGPM subiu tanto? O IGPM, Índice Geral de Preços do Mercado, ele basicamente é dividido em três. 60% dele é representado pelo índice de preços ao atacado, lá no começo da cadeia produtiva, principalmente com produtos, digamos, commodities, lá no começo da cadeia produtiva, 30% pelo índice de preço ao consumidor e 10% pelo INCC, Índice Nacional de Construção Civil. Portanto, ele também é uma média. Só que 60% dele é composto pelo índice de preço ao atacado. E as commodities despencaram desde o seu pico na pandemia. Portanto, os preços lá no começo da cadeia produtiva, como a gente vai ver, soja, café, milho, trigo, minério de ferro, o próprio petróleo, eles caíram. E assim você joga lá no começo da cadeia produtiva o preço dessas commodities, o índice de preço do atacado para baixo, que representa 60% do IGPM. Portanto, o IGPM no Brasil está com deflação. Claro, vem de um pico lá de cima. 60% dele é composto por índice de preço do atacado e os preços lá no começo da cadeia produtiva, principalmente as commodities cotadas em dólar no mundo como um todo, despencaram depois dos picos atingidos pós-pandemia pelos efeitos que nós falamos. O que a gente vê é uma correção natural disso. Então, essa correção da inflação, tanto do IGPM como do IPCA, tem muito mais a ver com uma correção ao longo do tempo e com a alta da taxa de juros, que no Brasil começou no começo de 2022, seguido logo depois por bancos centrais como Estados Unidos, Europa, Austrália, Inglaterra, etc., para conter a inflação, estão todos com taxas de juros alta, adaptados a cada um dos países, obviamente, a sua realidade, mas o que a gente viu foi que o Brasil conseguiu controlar essa inflação antes dos países desenvolvidos. Curioso, não é mesmo? Pois bem, não acho curioso. Acho que tem a ver com técnica de verdade. Vamos olhar, então, como eu falei aqui, um índice de commodity, chama Bloomberg Commodity Index. Vamos olhar aqui que essa alta, como a gente vê aqui, ó, essa alta expressiva, foi que esse índice de commodity que estava a 59 dólares o preço dele, em março de 2020, quando começou a pandemia. Ele chegou no pico lá em março de 2022, 2 anos depois, custando basicamente 131 dólares. Ele teve uma alta de 30%. Agora está por volta de 103. Já recuou por volta de 30% o índice das commodities, que afeta diretamente o índice de preço ao atacado, que representa 60% do IGPM, que está em deflação. Portanto, a gente vê aqui uma correção que não é apenas do Brasil. Tem a ver com o cenário mundial, mas o Brasil, novamente, foi líder nessa alta da taxa de juros para controlar a inflação. Vamos com mais dados, portanto, a olharmos aqui algumas dessas principais commodities que afetam o índice de preços no atacado. Eu coloquei 3 das principais aqui. A gente vê a soja em verde, a gente vê o milho em azul e a gente vê o minério de ferro, que despencou aqui em laranja. Dá uma olhada, a queda brutal, que tem a ver com a China, obviamente, mas a gente sabe que isso afeta o índice de preço ao atacado, que afeta os índices de inflação. Portanto, foram quedas brutais das commodities e que tem a ver com essa desaceleração da inflação e do IPCA. Obviamente, quando cede a inflação lá na cadeia produtiva, ela tende a ceder ao longo da trajetória e o IPCA tende a ceder menos, obviamente, porque uma vez que o preço explode, ele pode recuar um pouco, mas nunca volta a patamares anteriores, a não ser que tenha uma crise muito grande de deflação na economia. Mas o que vemos é que essa queda da inflação ela é generalizada, não começou com esse governo, começou com a alta dos juros em 2022 e tem a ver com a regularização, entre aspas, ou trazer a normalidade, ou mais próximo da normalidade, a economia mundial. Isso foi um efeito que a gente vê no mundo como um todo. Vamos seguir, então, mais um ponto importante em que esse seguidor veio questionar os dados. Ele falou que a pobreza estava em 21% quando o Bolsonaro assumiu
a presidência. Pois bem, segundo dados da Agência de Notícias do IBGE, também citado por ele como fonte, a pobreza cai para 31,6% da população em 2022, após alcançar 36,7% em 2021, no auge da pandemia. Legal. Vamos olhar então aqui o gráfico como um todo do IBGE, órgão oficial do governo? Pois bem, ao analisarmos aqui a linha amarela, que representa a pobreza, ou seja, pessoas que ganham até um patamar por dia, aqui está mais uma pobreza, 6,85 dólares pelo poder de paridade de compra. O que a gente vê é que em 2014, antes assim ali da grande crise da Dilma, a população brasileira considerada pobre era 30,8%. Chegou ali no auge da Dilma quase 34%. Ele falou que estava 21% no ano de 2015. Lembra na mensagem? Pois bem, olhando aqui 2015, ela estava subindo e chegando próximo a 34%. Então, os dados do IBGE aqui mostram claramente. Depois ela veio caindo, chegou a 31%, na pandemia subiu para 35% e agora caiu para 31,6% de novo. O mesmo fenômeno aconteceu na linha laranja, aqui de baixo, ou melhor, na linha roxa, que é a extrema pobreza, que também veio crescendo de 2014, chegando a atingir quase 7% em 2016, portanto, também desmistificando mais um dado que foi falado por esse seguidor nessa mensagem, tá? Agora, um outro ponto importante é que ele falou do PIB, que o Lula colocou o Brasil entre as 10 economias mais ricas do mundo. Segundo uma matéria que saiu aqui no Metrópole, a gente vê que o Brasil voltará aos top 10 do PIB mundial, mas isso não importa muito. O Brasil já voltou para esses patamares de 10 em valores nominais. Mas por que o próprio Metrópole fala que isso não importa muito? Aqui embaixo na matéria, a gente vê que o PIB não é um indicador ideal, mesmo analisado e dito pelo próprio FMI, pelo próprio Banco Central, que eles adoram mencionar já FMI, Banco Mundial, essas autarquias digamos, mundiais. Pois bem, qual é a métrica a ser analisada, então? É o PIB per capita. E por que o PIB per capita deve ser analisado? Basicamente porque o PIB per capita é o montante do PIB, que é o resultado de tudo que é produzido naquele país, dividido pelo número de pessoas. Assim você vê o realmente PIB per capita, por cada uma das pessoas do Brasil. E aí você vê se é mais ou menos ricos. Olha só que interessante, então, ao analisarmos esses dados aqui. O PIB per capita no Brasil está lá embaixo e a gente vai entender. Vamos analisar o PIB nominal. Segundo o Banco Mundial, os Estados Unidos é líder, com 25 trilhões de dólares o seu PIB. Só que ele está na dianteira, em número 1 em PIB nominal, seguido pela China com quase 18 trilhões, o Japão com 4 trilhões e 200, e assim vai indo lá para baixo, tá? Até que a gente chega aqui no Brasil, vamos ver exatamente, o Brasil está na 11ª posição, com um PIB de 1,9 trilhão de dólares. Pois bem, quando nós analisamos o PIB per capita, veja só que situação diferente. Quem está na dianteira agora é Luxemburgo, que estava na 79ª posição número 69 de PIB nominal. Claro, é um país extremamente pequeno, portanto o PIB nominal dele é muito menor do que dos países grandes, só que ele tem um PIB per capita de 127 mil dólares por ano. 127 mil dólares por ano. É considerado o país mais rico do mundo, que estava em PIB nominal na posição número 69. Em segundo, Singapura com 78 mil. Em segundo, a gente vê a Noruega com 106 mil. Depois a Irlanda com 105 mil. E assim sucessivamente. Mas, ao analisarmos aqui o Brasil em PIB per capita, a gente vê que a gente está na posição número 83, com 8.900 dólares, contra a liderança de Luxemburgo de 127 mil dólares. Se nós analisarmos aqui, colocarmos esse dado em valores aqui do PIB per capita, a gente vê que nós estamos levemente na frente do Gabão, da Sérvia, de Botsuana. A gente perde para Montenegro, para Ilhas Maurícios, a gente perde para a República Dominicana, perde para a Turquia, para o México, para o Cazaquistão, para as Ilhas Maldivas, enfim. Ou seja, o Brasil ele é um país pobre por natureza. E sim, o Brasil teve a nota de crédito elevada pela Fitch, mas continua sem ser um grau de investimento. E a Fitch e tantas as outras agências que já haviam subido anteriormente a nota para a mesma que a Fitch acabou de subir, BB-,
simplesmente a FIT igualou as outras que já tinham feito alguns anos atrás, basicamente falou que, com essas condições fiscais, não tem a menor chance do Brasil se tornar novamente um grau de investimento. O quadro fiscal está se deteriorando por completo e isso, eles próprios, as mesmas agências de risco citada por esse seguidor, falaram que não sobem a nota de crédito para grau de investimento no Brasil, que isso abre portas para atrair um fluxo de capital importante, porque o Brasil, obviamente, hoje é uma economia em que o quadro fiscal está se deteriorando por completo e mais cedo ou mais tarde isso se traduz em inflação através de moeda desvalorizada. Espero que com dados, fatos e números tenhamos desmistificado uma série de narrativas que tentaram me colocar. Quem puder e gostou desse conteúdo, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, comente o que você acha disso, porque é mais importante, acima de tudo, o debate. É importante que tenhamos em mente que devemos discutir dados e devemos discutir o caminho para um país muito mais de sucesso do que criarmos polaridades e criarmos brigas sem fundamento. Espero que tenha conseguido atuar dentro da educação, mostrando dados, fatos e números. Um forte abraço, seguimos na luta.